O Ano da Morte de Ricardo Reis. O Ano da Morte de Ricardo Reis é um livro do Saramago, foi o terceiro livro que eu li. A primeira publicação desse livro foi em 1984 e conta a história de Ricardo Reis, que é uma pessoa que nem sequer existiu, né? Que é, no caso, um heterônimo de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, que faleceu em 1935. E aqui o livro se passa em 1936, antes da Segunda Guerra, ali na época da Revolução Espanhola, mas coisas que estavam acontecendo ali em Portugal. Conta a história de Ricardo Reis, que era um médico voltando para Portugal, voltando do Rio de Janeiro, e aqui narra sobre a vida dele. E no caso fala sobre esse encontro, né, esse suposto encontro em que ele teve com Fernando Pessoa, né, como se fosse criador e criatura se encontrando, né, o heterônimo, né, criado, o heterônimo Ricardo Reis, criado pelo Fernando Pessoa e o Fernando Pessoa. Então eles se encontravam, falavam sobre a vida, filosofia, sociedade, sobre mulheres, né? E é um livro muito bom, muito denso, não é um livro fácil de ler. É aquela leitura, né, aquela forma, aquela escrita, né, típica de Saramago. E particularmente duas partes aqui duas coisas me tocaram aqui bastante. A relação que ele tem, né, esse pseudo triângulo entre ele, a Marcenda e a Lídia, né, ou seja, uma mulher que seria a mulher mais adequada para ele ter um relacionamento, que seria a Marcenda, e a mulher com quem ele efetivamente tinha um relacionamento, que era a Lídia. E como que isso se dá, né? E muitas vezes a gente vê isso, essa questão do preconceito social, essa questão também do preconceito físico, né? Algum pensamento que ele tinha a respeito, por conta do físico ali da Marcenda. A gente não sabe ao certo se ele realmente sentiu uma paixão, um amor, algo mais profundo. O que ele quer que a Lídia faça no final das contas, como que ela se vire, né? Dentro daquilo que ele pode oferecer a ela, sendo ali uma reles empregada. Então é uma coisa mais complicadinha, né? E um outro ponto aqui, eu achei muito interessante, quando o Ricardo Reis e a Lídia estão conversando e aí eles falam sobre o povo, sobre a repercussão, né, no meio do povo, sobre a guerra, sobre o que estava acontecendo. E então o Ricardo Reis fala assim, ele que é um médico, né, fala assim para Lídia: fica sabendo, Lídia, que o povo nunca está de um lado só. Além disso, faz-me o favor de me dizeres o que é o povo. Então a Lídia responde, não dessa forma organizada, né? Porque vocês sabem como que é essa forma aqui, ó, de escrever do Saramago. Então a Lídia responde assim: o povo é isto que sou, uma criada de servir, que tem um irmão revolucionário e se deita com o senhor doutor contrário às revoluções. Então ele fala: quem é que te ensinou a dizer estas coisas? Ela responde: quando abro a boca para falar, as palavras já estão formadas, é só deixá-las sair. Em geral, pensamos antes de falar, ou vamos pensando enquanto falamos. Toda a gente é assim, fala Ricardo Reis. Então ela responde: se calhar eu não penso, né? Então é uma análise, ou seja, ela fala que ela é o povo e fala assim: se calhar eu não penso, né? Ela fala da contradição do povo, que é ela ser uma empregada, ter um irmão revolucionário, mas está se deitando com um médico, né, com o patrão dela, que não acredita na revolução, ou seja, esse paradoxo, né? Então tem essa leitura social aí, mesmo dentro desse romancezinho, tem essa leitura social interessante, que através de uma frasezinha a gente já consegue perceber o quão denso que é o livro. E no caso ela fala: se calhar eu não penso, né? Porque a gente ouviu aí, principalmente nessas últimas eleições, muitas vezes as pessoas têm que refletir, pobre não pode votar na orientação XYZT, não pode não sei o que, não pode isso, não pode aquilo. Muitas vezes as pessoas vão levadas realmente por um impulso, né? E que se calhar
não pensa, e realmente não pensa. Às vezes a gente não pensa, né? A gente fica aí posando de pseudo-intelectual e não é todas as atitudes que são pensadas, né? Eu vou chegar lá, vou abrir minha geladeira para fazer o almoço e vou comer o que tiver. Não tô pensando sobre isso, né? Então, quantas milhares e centenas de decisões que nós tomamos no nosso dia a dia que são tão automáticas, e para muitas pessoas que talvez, né, esse povo, decisões até de ordem política, que pra gente tem uma grande importância, para eles são decisões que estão distantes deles e eles não precisam ali se debruçar tempo pensando sobre isso. Então é uma crítica, é um ponto aqui muito interessante ser trabalhado, ou seja, mostra que não é um romancezinho qualquer, não traz uma história qualquer, tem essa pegada Saramago, né? Tem esse presente que é trazer Fernando Pessoa e um heterônimo dele, né? Como se realmente fosse alguém, né, que tivesse existido. Então vale a pena, recomendo esse livro.